Nós temos duas situações aí diferenciadas. A primeira delas é a manutenção do calendário acadêmico, mesmo num ambiente de greve, onde alguns professores permanecem oferecendo os seus conteúdos. Outra situação é a questão da pós-graduação estricto sensu. Já foi solicitado, inclusive, pela Andes, que as instituições que fomentam a pesquisa, como, por exemplo, a CAPES, prorrogue o seu calendário. Isso significa dizer que estudantes da pós-graduação, mestrado e doutorado teriam um prazo um pouco mais estendido para as suas defesas. Então eu penso que na graduação principalmente, cuja quantidade de estudantes é infinitamente maior que na pós-graduação, o impacto seria muito maior. E aí quando a gente fala de suspensão de calendário acadêmico, vem logo a preocupação de prejuízo unilateral, quando na verdade não existe um prejuízo unilateral. Não é o estudante de graduação que ficará prejudicado, até porque, como eu falei anteriormente, existem professores que estão em andamento com as suas disciplinas e que de uma forma estratégica, este professor poderá utilizar esse conteúdo que já foi oferecido de forma extemporânea, ou seja, estabelece-se um novo calendário acadêmico e a partir deste novo calendário acadêmico ele já aproveita todo o conteúdo. Dessa maneira ele não prejudica quem já cumpriu com a carga horária necessária, tanto carga horária prática quanto carga horária teórica. Então, nesse momento, as universidades vivem um momento de uma greve histórica, é o que tem se comentado por aí. Hoje, também aqui no Rio de Janeiro, vai ser feito um abraço simbólico do Banco Central contra a presidente Dilma, dizendo que os recursos estão indo para os lugares que não deveriam ir, ou pelo menos o atual quadro é muito precário. Qual a sua opinião conjuntural a esse respeito? Na verdade já não é de hoje que a gente tem noção, tem conhecimento de que a educação no Brasil tem sido deixada em segundo plano. Me parece que a grande esperança de um governo vindo do Partido dos Trabalhadores seria a grande salvação aí, principalmente para a educação pública, quando na verdade não é isso que a gente consegue visualizar. Hoje a gente percebe que é um governo extremamente descompromissado com a educação, isso vem mostrando a cada dia. Nós da Associação dos Docentes, a gente tem sentido isso daí na pele. As reuniões, as sucessivas reuniões que o governo, na pessoa do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação, vem sendo sucessivamente interrompida, a exemplo do último encontro que foi agendada pelo próprio Ministro da Educação e que utilizou-se do subterfúgio de que a Rio+20 impossibilitou que o governo se reunisse para apresentar uma proposta. Paulo, eu penso que quando se dá uma certa prioridade a uma determinada área, que é uma área estratégica, a educação é uma área estratégica para qualquer país que pensa sair da condição atual de emergente para um país desenvolvido. E que o governo, mesmo assim, apresenta como desculpa um processo que já vem sendo discutido já desde 2010, com a proposta que já é uma proposta antiga e que o Ministério da Educação se manifesta de que é favorável, como por exemplo, ao pareamento do reajuste salarial da categoria dos professores com o da ciência e tecnologia, quando na verdade a nossa preocupação inicial não é salarial. Isso a Andes já deixou bem claro que o que nós queremos é uma carreira que possa dar ao docente uma determinada segurança no serviço público. E isso o governo tem traduzido tão somente com o aspecto salarial. Então, mais especificamente, voltando à sua pergunta, de que forma eu consigo analisar tal conjuntura, é fácil, Pedro,
Paulo, o que a gente vê o governo cumprindo com a sua promessa frente às entidades internacionais, principalmente ao FMI, com a conversa da expansão universitária. Quem vive a universidade pública brasileira, sobretudo a Universidade Federal, sabe que o programa de expansão universitária, que saiu do papel com a proposta do governo do Partido dos Trabalhadores, é tão somente expandir número de cursos e expandir quantitativo de estudantes, quando na verdade esta expansão não foi discutida no âmbito da academia, não foi discutida, portanto, com professores, com estudantes e com os técnicos administrativos. Então hoje a gente vivencia uma situação de precariedade, com excesso de estudantes, excesso, quando eu falo excesso de estudantes, relacionada à estrutura, à infraestrutura que a Universidade Pública Federal recebeu desse governo. E só para finalizar, a TV no Rio é uma mídia alternativa, a gente leva essas informações e tenta levar ao maior número possível de pessoas. Se você tivesse um microfone, falasse como o alcance das grandes mídias, o que você falaria para essa população de trabalhadores e familiares que a gente busca encontrar? Muita gente me criticou quando eu falei que era e sou favorável a que o governo divulgue os salários que eles pagam aos seus funcionários. E aí, nesse sentido, disparate seria notável? Com certeza, Paulo, com certeza. Ontem mesmo eu estava visualizando, fiz algumas pesquisas e consegui perceber, a partir dessas pesquisas, que mesmo dentro da universidade pública, nós também temos o que o governo chama de super salário, o que a mídia gosta falar de super salário. Entretanto, não leva em consideração que o salário propriamente dito daquele docente que vive da sua carreira docente não é um super salário. Muito pelo contrário. Então eu fico muito satisfeito quando eu posso mostrar para o meu estudante em sala de aula ou fora da sala de aula o contra-cheque de um professor universitário, doutor com aproximadamente 18 anos de carreira. E aí, na verdade, ele fica extremamente frustrado porque ele pensava até então que o professor universitário federal tinha uma condição salarial adequada para a realidade brasileira, e aí ele precisa admitir que a remuneração é extremamente distante de alguns outros cargos da administração pública. E aí eu faço questão de mostrar para ele a seguinte comparação: quanto ganha um recém-graduado em Direito que presta o concurso para o Ministério Público, que não tem a exigência, por exemplo, de uma titulação de mestrado e doutorado. E aí ele, de fato, mais uma vez, ele volta a concordar com esta situação. Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante, Paulo, até mesmo chamá-lo à responsabilidade de que a instituição pública, e aí eu me refiro especificamente à universidade pública, que muitas das vezes a gente sabe a dificuldade do acesso, mas que infelizmente, ou felizmente, eu não teria ferramentas para lhe dizer, cabe o mérito de cada sujeito para ingressar, para ter acesso e ocupar assim uma cadeira universitária. A gente sabe que o esforço dos pais destes estudantes é que fazem com que a universidade pública seja fomentada. Falo isso por quê? Porque são essas pessoas que pagam os seus impostos e esses impostos precisam ser revertidos em educação. E quando esse estudante chega até aos bancos universitários, ele percebe a precarização do ensino superior brasileiro. Precarização em sala de aula e fora da sala de aula. Eu falo com muito mais propriedade com relação ao curso de enfermagem, curso qual eu participo na formação por pertencer à Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. A gente sabe a dificuldade que é do estudante de enfermagem, que em sua grande maioria vem de berço de uma classe média baixa,
e sabe da dificuldade que é ter que passar aproximadamente, no mínimo, 6 horas dentro da escola de enfermagem, tendo que se alimentar, tendo que sair muitas das vezes de bairros distantes, quando chega aqui não tem sequer condição para encontrar um cantinho para fazer a sua refeição que ele traz de casa. Então eu penso que o estudante ele vem se tornando cada vez mais crítico com relação às propostas governamentais. São novos caras pintadas? Eu diria que são novos caras pintadas, mas com uma diferença. Eles não são, ou em sua grande maioria, é menos manipulada pelo governo. Perfeito. A mensagem para os trabalhadores, para finalizar, professor? Bom, a mensagem é a mesma de sempre. A mensagem é a mesma de sempre, Paulo. É manter, fortalecer ainda mais o movimento grevista. Eu vejo na atual conjuntura que o governo trata os docentes de forma descompromissada. Isso me preocupa muito, ainda que se haja um entendimento entre Ministério do Planejamento, que infelizmente o professor hoje em dia trata de condições de trabalho com o Ministério do Planejamento e não com a pasta específica do Ministério da Educação. Se existe essa dificuldade com os docentes, muito me preocupa como vai ficar a situação dos técnicos administrativos, porque certamente se a gente consegue fazer um acordo com o governo federal, a gente continua ainda com um impasse, que é com o servidor técnico administrativo, que é de fundamental importância também para a formação dos estudantes, tanto no nível da graduação quanto no nível da pós-graduação. É o que eu tenho a falar.